Pela participação conosco, muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Terá um prazer hoje falar sobre quadrinhos, sobre tiras. Isso. Com toda certeza. E ao lado do professor Marcelo temos o professor Sandro, colega de jaleco, colega com quem dividimos Sim, sem dúvida, o GIS algumas vezes. Sandro, boa tarde também, muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, Marlos, Regina também. E é um prazer estar aqui e falar um pouco sobre cinema, que é uma área que eu gosto muito e que eu descobri que tem algumas coisas que a gente não faz muito direito em sala de aula. Acho que discutir isso é legal para melhorar o ensino de uma maneira geral. Exato, é nesse sentido. Eu quero aproveitar a sua fala, não? O final da sua fala, para perguntar: é possível educar hoje sem usar os recursos da charge, do quadrinho, da tira, do cinema, da TV, do rádio, da música? É possível educar hoje sem usar esses recursos ou é um avanço desnecessário? Não, é extremamente necessário. Principalmente porque é uma linguagem, são formas de mídia que os nossos jovens estudantes já fazem parte da cultura deles, da cultura juvenil. E é uma forma até que o professor tem de se comunicar com o aluno e trabalhar a questão do conhecimento com o aluno. E isso que é muito importante, principalmente nas histórias em quadrinhos. São múltiplas linguagens, não, professor Marcelo? Múltiplas linguagens, o cinema é a mesma coisa, e ao mesmo tempo são nós, como historiadores, que eu sou um historiador, né? O cuidado que tem, o tipo de documento também, ao mesmo tempo, muito importante de trabalhar com o aluno, mas também são os dos mais difíceis, porque eles trabalham com várias temporalidades. A temporalidade da produção dele, que geralmente é mais recente a nossa, e daquele contexto que está representado lá, por exemplo, o Asterix, que depois nós falaremos, se remete a Roma. Então você está dialogando com duas épocas. É a intertextualidade, a interface que uma charge faz, que uma tira, um quadrinho, a remissão que se pode colocar é estupenda. Não? Então não usá-las, nós entendemos assim também, Sim. É perder muito das múltiplas linguagens. Com certeza. Porque aí você tem um cenário que se aproxima do estudante hoje. Do estudante de ensino médio, do estudante de ensino superior, que também, de alguma forma, necessita, sobretudo quando ele entra na disciplina de língua portuguesa, que o persegue hoje. Não é? Quando você tem, assim, no cenário dos cursos de graduação, seja de economia, seja de física, seja lá o curso que for, em algumas instituições de ensino superior privadas, é essencial ter a língua portuguesa, ou seja, claro, com outro nome, outra nomenclatura, mas ela trabalha com linguagens, com o reconhecimento das linguagens. Então isso também é necessário. Eu acho que uma coisa muito importante, e o Marcelo de uma certa maneira falou isso, quando nós falamos dessas linguagens todas e de promover essa intertextualidade que você está comentando, Marcos, a gente tem que tomar o cuidado, e o Marcelo falou desse cuidado também, que é o fato dos alunos terem isso no seu cotidiano e levarem isso como entretenimento. Então a gente chega em sala de aula com uma proposta de trabalho e de aprofundamento, que não é entretenimento, e isso pode, não necessariamente traga, mas pode trazer um probleminha na hora de desenvolver um trabalho a respeito de cinema, a respeito de quadrinho, a respeito de tira, charge, de música, principalmente. Né? Então a gente não está nem discutindo o gosto, e os alunos às vezes têm uma empatia, mas também tem não gosto disso, não quero ver isso. Então acho que, além de aumentar o repertório do estudante, entender essa produção da indústria, no meu caso, principalmente do cinema, da indústria cultural, como algo, como objeto a ser analisado, discutido, aprofundado, em princípio, uma pequena dificuldade, justamente porque ele é muito mais entretenimento. Né? Compreendo. É isso mesmo. E, colegas, e nesse sentido, observem que nós temos como grande novidade do ano o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu quero apresentar aos colegas aqui, pedindo licença à nossa coordenação pedagógica, para fazer a boa publicidade da nossa apostila, do nosso livro. Na verdade, é um livro publicado aqui pelo Grupo Ninter, que estará nas mãos dos mais de 130 polos já inscritos para o curso do Exame Nacional do Ensino Médio, preparatório para o Enem, com a equipe de professores das 4 áreas: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e os seus códigos. E aqui, entrando mesmo em linguagens e no novo Exame Nacional, por isso da minha fala, não só o merchan aqui do bem, mas também a nossa fala, né? Nossa fala se deve ao seguinte: linguagens, códigos e suas tecnologias. São 9 competências que o Ministério da Educação preconiza
para que o aluno do ensino médio tenha. Dentro desse universo de 9 competências e de 30 habilidades, estão justamente competências dessas múltiplas leituras. Então, o próprio caminho do Ministério da Educação para o ensino médio é permitir ao aluno que ele saiba reconhecer esses elementos. Então, não dá para fugir disso, né? Sem dúvida. Senão nós acabamos perdendo espaço para o que se subentende como uma educação mais ampla. Nesse sentido, professor Marcelo, temos uma imagem que você nos trouxe, né? Trouxe um quadrinho, e aí uma explicação, né? Quadrinho tira. Por que a diferença? Nosso telespectador, à vontade. Na verdade, toda tira é história em quadrinhos. Toda tira é história em quadrinhos, ou seja, qualquer imagem posta em sequência espacial, ela é uma história em quadrinhos, é história em quadrinhos. O que pode haver alguma diferenciação é na charge. A charge não necessariamente é obrigatoriamente mais de uma imagem subsequencial. Exato. Ela pode ser uma imagem só, né? Aí muitos teóricos não consideram, por exemplo, como história em quadrinhos a charge. Mas a tira, toda a tira é que eu ensino assim também, então me corrija se estiver errado. Eu tenho ensinado assim ao longo dos últimos anos. A charge não pode se comparar a uma tira ou um quadrinho, porque a charge, normalmente, ela é muito pontual. Sim. E ela se remete a uma intertextualidade poderosa na sua criticidade. E numa imagem numa reflexão, ela é política, ela é econômica, certo? Ela é cultural. A charge é maravilhosa nesse sentido. Ela não é uma história como um todo, ela é mais crítica. E já a tira ou o quadrinho são narrativas, vamos dizer assim. Sempre narrativas. Sandro, queria comentar alguma coisa nesse sentido? Não, a minha dúvida é essa, né? E às vezes não usa só charge, mas usa cartoon também como uma outra expressão. Exatamente. Eu trato, para os norte-americanos, cartoon é história em quadrinhos, se eu não me engano, é isso, né? Sim. Para nós, o cartoon ficou próximo da charge, né? Então, essa... tudo bem. Não só o MacLeod é o grande teórico dos quadrinhos que fala sobre o assunto, ele vai remeter o cartoon à representação humana no quadrinho, humana ou dos animais que são representados, pensando numa Disney. Se vocês notarem os quadrinhos mais lidos, eles tendem a ser personagens mais cartunescos, mais caricaturais, mais simples. Certo. Por quê? Porque o indivíduo que lê se identifica com esse sujeito que está representado. Isso os professores, colegas, para os dois, né? Daí nós já vamos dar uma olhadinha nesse material que você trouxe, professor Marcelo. Os professores, será que eles estão preparados hoje, ou precisariam de um preparo, de uma discussão, de uma orientação maior para trabalhar com as múltiplas linguagens? Olha, pela minha pesquisa, assim, foi só relacionando esses professores de história... Pesquisa de mestrado. Pesquisa de mestrado, desculpem. Pesquisa de mestrado só relacionando história e ensino e também pela experiência nas andanças nossas, pelas mesmas escolas, pelas lidas, né, Marcos? O professor precisa sim. Ele precisa de qualificação para trabalhar com qualquer uma dessas linguagens que nós estamos referindo. Precisa sim. O professor Sandro é mestre em educação, nesse sentido, e é claro, fez todo um trabalho amplo de pesquisa com o corpo discente, né, com alunos nessa situação. O professor Marcelo também. Eu também fiz um trabalho nesse sentido, buscando as ideias históricas dos alunos a partir das histórias em quadrinhos. Né? Inclusive essas histórias em quadrinhos que a gente vai falar um pouco aqui. E é interessante que uma coisa que eu descobri, o professor sim precisa conhecer como funciona essa linguagem, essa linguagem, a história em quadrinhos, essa forma de arte, né, de comunicação, e também precisa ouvir os alunos, porque os alunos nos dão uma ponte. Deixar os alunos ler para quê? Para que o professor possa perceber também as interpretações que os alunos têm. Perfeito. E aí você consegue fazer uma... Nós trazemos o conhecimento pronto também. Mas eu não havia percebido aquilo, isso, aquilo. É muito, muito oportuna a sua fala nesse sentido, de deixá-los ter a primeira interpretação. Exatamente. É fundamental isso. Porque é o jeito que você tem como dar a liga com o que o professor conhece, né? E também o professor, aí sim, conhecer o que nós, história, chamamos o documento. A história em quadrinhos, como o cinema, é um documento, ele tem sua própria linguagem e aí tem que conhecer. Aí precisa sim. E nós voltamos à tecla das múltiplas linguagens contempladas pela matriz de referência do novo Exame Nacional, em linguagens com 9 competências e 30 habilidades. Eu sei que em ciências humanas são 6 competências, se não estou enganado, e 30 habilidades, mas é muito provável que nas ciências humanas, contemplando história, geografia, sociologia e filosofia,